Olá, graça e paz. Estamos aqui, graças a Deus, mais um dia, né? Meditando, aprendendo, conversando, estudando a respeito do livro De Todo o Coração, do Luciano Subirá, que é o autor. Nós já passamos pelo capítulo 1, que falamos sobre o primeiro mandamento. Falamos sobre bênção versus maldição, maldição na igreja. Falamos sobre o primeiro e o principal. Qual que é o primeiro e o principal? O que o Senhor deseja de nós mesmos. Falamos sobre a geração de Elias, geração de Davi, né? E no segundo capítulo nós falamos sobre pergunta crucial, aquela parte onde Pedro e o Senhor, aquele diálogo entre Pedro e Jesus, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E aí nós vimos a necessidade de autoavaliação, nós vimos o quanto o amor pode crescer, e isso é muito importante nós entendermos que esse amor pode crescer, e não é só em palavras, mas em atitudes. E nós vimos isso no segundo capítulo. E agora nós estamos vendo o terceiro capítulo, falando sobre escravo por amor. E o que seria, esse escravo por amor? Nós também já passamos por alguns subtemas aqui, com o subtema do escravo, o que é redenção, que é muito lindo isso. Nós vimos também o que Cristo fez por nós. E agora nós estamos no tema escravo de Cristo. Qual é o nosso objetivo aqui? É sermos escravos de Cristo. Bom, então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, ó Deus, reunidos para falarmos, estudarmos a respeito daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Continua, Senhor, nos direcionando e falando conosco, que nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos que as outras vozes se calem e que o Senhor seja louvado e adorado. Em nome de Jesus, ó Deus, que eu possa ser o instrumento, que eu possa ser o vaso nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Então vamos observar aqui o que o texto fala do escravo por amor. Está lá em Êxodo, verso de 1 a 6. 21, tá? Êxodo 21, versículo de 1 a 6. São essas as minhas leis que você apresentará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você por 6 anos. No 7º ano será liberto de graça. Se o escravo era solteiro quando foi comprado, receberá a liberdade como solteiro. Mas se chegou casado, a mulher irá com ele. Se o Senhor der uma mulher a ele e tiverem filhos ou filhas, ele sairá livre sozinho. A mulher e os filhos pertencerão ao mesmo Senhor. Aqui é o dono, tá? Pode ser que o escravo diga: eu amo o meu senhor. Além disso, amo a minha mulher e os meus filhos e não quero sair livre. Neste caso, o senhor levará o escravo ao tribunal para legalizar a declaração dele. O senhor o levará à porta ou à lateral da porta da casa e furará a orelha do escravo com um furador. Assim, o homem será o escravo dele para sempre. Então, o escravo escolheu ser escravo. É isso o que o Senhor Jesus nos deu. Essa opção de a gente poder falar sim
Nós queremos ser escravos de Jesus por amor. Ou não, eu não quero ser escravo de Jesus, eu quero continuar vivendo a minha escravidão no pecado, a minha vida no pecado. E tá tudo bem, fazer o quê? Certo? Tendo em vista o significado de redenção, já fica mais fácil entender nossa posição de servos, de escravos do Senhor. O trecho de Êxodo, da mesma forma, ajuda a clarear o cenário. O servo da orelha furada era conhecido na sociedade daqueles dias como alguém que escolheu ser escravo por decisão própria. Então, ele escolheu continuar na escravidão, porque ele ama o seu senhor. Aonde quer que fosse, a marca na orelha atraía a atenção. Quem via podia presumir o posto que aquela pessoa ocupara voluntariamente. No momento em que escrevo este capítulo, estou na cidade de Arusha, na Tanzânia, numa base missionária que trabalha entre o povo Maasai. Nas reuniões que tenho ministrado aqui, vejo muitos homens de orelha furada. Resta apenas a abertura, fruto de alagador que já não usam mais. Eu diria que é praticamente impossível não reparar no furo que há em suas orelhas. Isso me fez pensar no servo que por amor furava a orelha. Era uma atitude de entrega permanente, mas também um anúncio público. Em qualquer lugar, o escravo da orelha furada seria assim reconhecido, com quem decidiu continuar escravo, quando já não era mais obrigado a tal. Uau! Muito bom isso, né, gente? Não sei se você já consegue vislumbrar a substância que projetou toda essa sombra, mas arrisco minha opinião antecipada. Que incrível! Acho fantástico o paralelo espiritual. Eu também acho. Quase todas as vezes em que aparecem no Novo Testamento as palavras escravos e servo, trata-se da tradução da palavra grega doulos, que significa escravo, servo, homem de condição servil, atendente. Assume-se, então, que não houve exagero ou uso de figura de linguagem, tá? Somos chamados pela Escritura de escravos de Cristo. Tá lá em 1 Coríntios 7:22. Abre aí a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22, que diz assim, 7:22. Se o Senhor o chamou sendo escravo, lembre-se que você é um homem livre que pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Então, escravos de Cristo, exatamente o que somos. Interessante. O que aconteceu? Vou falar de mim, tá? Quando eu era adolescente, eu tenho as minhas 2 orelhas furadas, certo? De criança e tal, aquele furo que toda criança, mulher, né, normalmente faz. Agora, hoje em dia, eu já não sei mais, mas pelo menos fazia, né? E aí, quando eu fiquei adolescente, tipo, meus 17 anos, por aí, uma amiga minha veio e falou assim comigo. Mostrou o furo que ela tinha feito, um pouco mais acima, né, de uma só das orelhas. Ela foi e furou, e ela veio e tal. E eu fiquei encantada com aquele furo. E aí eu queria muito furar também. Eu nunca tive, assim, tanta vontade de ter piercing, essas coisas, tá? Porque sempre houve aquela dúvida, né? Será que pode? Será que não pode? Será que devo? Será que não devo? Aí começa a fura ali, fura aqui, fura lá. Eu tinha uma amiga mesmo que furou em diversos lugares, fez vários piercing.
Hoje eu nem sei se ela usa os piercing dela, mas a gente faz essas coisas, né? Quando é adolescente, jovem, a gente quer porque quer. Bom, é, e aí eu fui pedir pra minha mãe. Mãe, eu queria fazer um furo aqui, assim, assado na orelha e tal. A senhora deixa? Aí ela pegou, achando que meu pai não ia deixar, ela falou assim: vai pedir para o seu pai. Aí eu, tá bom. Aí eu falei assim: ah, não vou pedir, né? Aí eu lembro que a minha amiga pegou e falou assim: não, pede, Mocho, não, você já tem. Falei, eu não já tenho. Aí eu peguei e fui lá no meu pai tinha chegado do trabalho, eu falei, pai, eu posso? É na farmácia, né? É um furo aqui acima, aqui bem em cima na orelha. Não é nada demais. Aí ele, depois você promete que não vai ficar furando, furando, furando? Eu falei, prometo, pai. Não, é só esse furo, pronto e pronto. Aí ele pegou e falou assim, tá bom, pode ir. Eu deixo você lá. Aí eu fui, né? Ele me deu, acho que ele me deu dinheiro, não lembro se eu tinha o dinheiro ou ele me deu dinheiro, não lembro. Eu só lembro que aí eu fui. Aí o que que aconteceu? Ele pegou, minha mãe me encontrou no meio da rua, tava indo, a minha amiga tava me levando na farmácia que ia furar, né? E ela foi comigo, tal, mó feliz. Eu tava mó feliz e a gente só tinha que pagar o preço do brinco, era bem baratinho. O furo saía de graça. Aí, o que aconteceu? Eu fui e furei. Aí minha mãe pegou e falou assim: eu não acredito que seu pai deixou. Deixou, ele deixou eu furar. Eu tô indo lá furar. Aí eu fui, furei. Aí quando eu voltei, aí ela falou assim: Beto, você deixou? Aí, oxe, você não mandou ela falar comigo? Eu deixei ela furar. Eu, tá vendo, mãe? Só que o que é que aconteceu? Eu furei e tal, cicatrizou, normal, só que aquele furo, ele nunca deixou de doer. Assim, vira e mexe, ele doía. Vira e mexe, ele doía. Certo? E aí eu sustentei esse furo até depois que eu casei. Eu fui sustentando ele, né? E tal, até depois que eu casei. Mas aí o que aconteceu? Eu falei assim: quer saber? Eu vou tirar esse brinco da minha orelha. E assim, eu casei com 22 anos, então durou aí mais ou menos uns 4 anos esse brinco na minha orelha, uns 5 anos, vai. Que sustentei um pouquinho mais ele depois que eu casei, né? 5, 6 anos. E aí eu tirei e não coloquei mais. Nunca mais eu coloquei, nunca mais eu tentei colocar e tal. E o que que aconteceu, né? Eu tava lendo essa sobre isso. Aí eu ouvi um podcast, eu esqueci o nome da menina agora, mas ela não tinha as orelhas furadas. E aí o Senhor pegou e falou com ela para que ela fosse e furasse as orelhas, mas em frente à igreja, né? Aí ela até falou: mas quem que vai fazer um negócio desse, Senhor, e tal? Aí ela arranjou lá o doido que fez, furou as orelhas dela na frente da igreja, simbolizando o escravo da orelha furada. Nisso o Senhor falou comigo: lembra aquele furo que você tem na orelha? Falei: opa, lembro. Lembro e lembro o quanto ele doía, né? Não podia se mexer, que ele doía e tal. E eu não sou de ficar trocando de brinco, gente. Eu coloco o brinco fica. Se ele é de tarraxinha, ele fica na minha orelha, fica até a tarraxinha sumir. Então, eu falei pro Senhor assim, eu falei, lembro, Senhor? Ele, pois é, esse furo, eu quero que você vai comprar um brinco, não vai pegar desses brincos que você tem. Você vai comprar um brinco e você vai colocar ele nesse furo, simbolizando uma aliança que nós temos, que você é minha escrava por amor.
Aí eu fiquei fascinada com isso, de verdade, irmãos. Eu tô abrindo meu coração aqui porque tá dentro do assunto e porque eu acabei de ver aqui que é para ser reconhecido, é um ato público, não é um ato escondido. Então, não tô falando que é para você ir lá e furar a sua orelha, não é isso, tá? Porque eu tive a orientação de Deus para fazer isso. Foi o Senhor, é uma experiência minha, não é uma doutrina, tá? Experiência minha. Eu estou compartilhando aqui o que o Senhor falou comigo, porque o Senhor fala conosco individualmente de maneiras diversas. E aí eu fui lá, eu falei assim, tá bom, Senhor. Eu comecei a procurar esse brinco, né? Comecei a procurar, ainda perguntei para uma amiga minha que vende se ela tinha um brinco pequenininho e tal. Porque não dá para ser um brinco grande, porque o furo é de um brinco normal. E, e aí eu falei assim, bom, pode ser uma argolinha, né? Uma argolinha também cabe bem aqui. Aí ela não tinha brinco nenhum menor, tudo bem. Entrei eu fui protelando um pouco, né? Aí eu peguei e falei assim, tudo bem, Senhor, eu vou entrar nessa loja aqui, eu sei que essa loja tem brincos e o Senhor vai direcionar qual é o brinco. E aí eu fui procurando, até que eu bati o olho no brinco, né? Ele estava até junto com um conjuntinho, né, de brincos. E aí, quando eu vi, o Senhor falou assim comigo, é esse. E ele é todo delicadinho, é uma estrela, todo delicadinho. Aí nossa, Senhor, é esse, pode pegar esse. Tá bom. Aí eu comprei e aí eu vim com ele, trouxe para casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei, vixe, agora, né? Faz tanto tempo que eu não ponho brinco nenhum nesse buraco, nem sei se esse buraco ainda existe, né? E aí eu peguei e falei, Senhor, não deixa doer, Pai. Eu quero fazer conforme o Senhor está me pedindo, mas não deixa esse buraco ficar doendo para sempre. Eu sei que agora ele vai latejar um pouco, porque eu vou praticamente forçar para abrir de novo, tal, né? Aí eu coloquei, não tive dificuldade nenhuma para colocar. Parecia até que o buraco já tinha sido feito assim, já estava sendo usado há bastante tempo e não estava. Falei, nossa, que legal. E aí o Senhor não deixa infeccionar. Fui, purifiquei, passei álcool, né, no brinco e tal, aquela coisa toda. Aí eu coloquei, falei, pedi para Deus, coloquei no buraco também, desinfetei e tal, aquela coisa toda. Aí eu falei com o Senhor, Senhor, eu quero continuar sendo essa escrava por amor. E eu aceito essa aliança que o Senhor tem comigo. Eu decido continuar sendo escrava de Cristo. Não me deixes desviar nem para a direita nem para a esquerda. E que eu possa me manter firme nos propósitos do Senhor. Em nome de Jesus. Eu fiz essa oração. E finalizei o brinco e tal. Foi como se a gente tivesse feito uma aliança de fato. E aí, esse buraco, ele nunca me deu problema, como dava antigamente. Esse buraco eu posso pegar, mexer aqui, eu posso dormir, eu posso normal, ele não machuca a minha orelha. Porque eu vejo que hoje ele tem um propósito. E toda vez que eu passo a mão na orelha, que eu sinto ele aqui, ele me lembra que eu sou serva do Senhor, que eu sou filha de Deus, que eu sou escrava de Cristo, por escolha, por amor a Cristo. É isso que ele me remete, sabe? E isso é maravilhoso. Então, isso sou eu e Deus. Porque a palavra ali já está falando quem nós somos escravas de Cristo. Eu vou até ler de novo, que é 1 Coríntios 7, 22. Que se diz assim, se o Senhor o chamou sendo escravo, porque você já era escravo do pecado, lembra?
Você já era escrava do medo. Você já era escrava do diabo. Essa é a verdade. Lembre-se que você é um homem livre agora, porque você pertence ao Senhor. Então você é livre disso. E semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado por Cristo, igual você foi chamado por Cristo, você passa o quê? A ser escravo de Cristo. É escravo de Cristo. Então, é uma afirmação isso. Você é escravo de Cristo. Você não vai se tornar, porque já foi pago um preço pela sua vida. Basta você assumir isso. Eu quero ser serva do Senhor. Tá bom? Então, que todos possam ver isso em nós. Essa orelha furada pode ser uma orelha mesmo furada. E eu posso contar essa história. A quem perguntar: nossa, você tem um furo nessa orelha? Tenho. E simboliza que eu sou serva do Senhor. Sou escrava por amor. Eu sou escrava da orelha furada. Todas as vezes que os apóstolos classificavam a si mesmos e a outros como servos do Senhor, era esse conceito que pretendiam comunicar. Tá vendo? Vamos imaginar um pouco o sentimento de um servo da orelha furada. Pensa aí, vamos lá, junto com o Luciano. Após 6 anos de servidão, ele sabia o que esperar. No ano seguinte, ele seria o que? Liberto, ganharia a esperada liberdade. Aí ele fala aqui, ó, fico pensando que eu, nas mesmas condições, estaria contando os dias, talvez planejando uma grande festa. Olha, eu acho que eu também. É o pensamento natural, né? É o pensamento de todo mundo que está preso. O incomum é o contrário. Desejar ser escravo sem que haja imposição ou obrigação. Que conceito é este? Então, abordado por Deus de tornar-se escravo por amor, né? É bem isso, porque a tendência nossa é querer se livrar de tudo o que tá se propondo ali, é acabar logo com esse sofrimento e buscar ser livre. A gente sabe que a escravidão, no passado, ela foi de uma maneira totalmente errada. Os negros, eles eram colocados, chicoteados, eles eram maltratados, eles eram colocados lá de qualquer jeito, não tinha comida decente, as mulheres eram abusadas sexualmente. Então, era tudo uma, uma bagunça, essa é a verdade, não tinha regras. Fazia o que queria com o pobre do homem, ou da mulher, ou da criança. É bem assim. Então a gente tem na mente que esse tipo aqui de escravidão seria isso. Mas não, isso aqui que o Senhor deixou, esse tipo de escravidão aqui é outro tipo. Não tem nada a ver com o que a gente vê aí no passado do nosso Brasil e do mundo, né? Esse tipo aqui de escravidão era totalmente diferente. Era porque a pessoa não teve condições de pagar as suas dívidas. E aí ele se acabou tendo que se dar como escravos. E hebreu, se ele é hebreu, ele tinha que passar por esse processo de 6 anos. E aí ele podia voltar para onde ele pudesse voltar, né? Mas de repente o servo dele, o servo não, o senhor dele, era muito bom, uma pessoa boa, que talvez nem queria isso dele, talvez queria que ele de fato tivesse pago a sua dívida, ou não queria ter essa coisa difícil, né? De, de solucionar nas mãos. Mas não foi possível. E aí, desculpem. E aí ele passou por todo esse processo e a pessoa, o escravo, se apaixona pelo seu senhor. Ama o seu senhor porque ele é tão bem tratado, de uma maneira respeitosa, de maneira íntegra, né? E acaba que ficando. É que nem aquelas pessoas que, vamos supor, tá na empresa
começou na empresa, e as pessoas ficam 10, 20, 30 anos na mesma empresa. Vocês acham mesmo que ela não teve condições de mudar de emprego? Claro que teve, mas é porque ela se apaixonou pela empresa, ela se apaixonou pelos donos da empresa, e tá ali, dando ali aquilo que ele pode para a empresa. Não quer ficar mudando de galho em galho, de empresa em empresa. Porque tem aquelas pessoas que não duram um ano, né? E tem aquelas pessoas que dá um ano, pronto, tchau, já era, foi embora. Então, é normal. Mas tem aqueles que 10, 20, 5, 10, 20. Meu marido mesmo era praticamente um desses. Que quando entrava num emprego, ficava muito tempo no emprego. Por quê? Porque era a forma de relação. Então, é tudo isso. E eu conheço pessoas assim. Há uma projeção simbólica que aponta para o nosso relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, ainda que o Senhor seja nosso proprietário por direito de compra pela redenção, ele não impõe o senhorio. Todos fomos libertos, tá? Nós fomos libertados por Cristo da escravidão. Gálatas 4:7, que diz assim: assim vocês não são mais escravos, mas verdadeiros filhos. E uma vez que são filhos, Deus lhe dará tudo o que ele tem. Mas podemos assumir voluntariamente tal posição por puro amor. Nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos livres, porque o Senhor já pagou a dívida de todo mundo. Mas basta você querer ou não, né? Esse ato de graça. Por quê? Porque aí nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Somos filhos, que aqui, ó, antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos daqueles que por natureza não eram deuses. E agora que conheceram a Deus, ou melhor, agora que Deus conheceu vocês, como é possível que vocês queiram voltar atrás e tornar-se mais uma vez escravos desse rudimentos deficientes, fracos e inúteis? Olha só que palavra, né? Então, nós assumimos o que? Voluntariamente essa posição, porque o escravo, ele assume voluntariamente essa posição. Quando ele tem a chance de ser livre, ele vai lá e assume a posição de escravo, por amor. É isto que Deus espera de nós, um compromisso voluntário e permanente. Por isso, o furo na orelha, porque é para sempre. Exposto por meio de uma marca facilmente reconhecida por qualquer pessoa que olhar para nós. Lembre-se de que o Senhor Jesus conquistou o direito legal de ser dono, amo e senhor. Ele prefere, contudo, não usar a prerrogativa de conquistador de nossa vida. Pelo contrário, o desejo de Cristo é que, quando a liberdade nos for oferecida, escolhamos servi-lo. Os servos da orelha furada não permaneceria com seu senhor por obrigação, e sim por amor. Foi um ato de amor. Diferente de Satanás, que oprime, que não deixa, né, a gente sair. Deus ama e respeita profundamente todos aqueles que o servem. Então, eu decido se eu quero servir ou não. Não é o Senhor Jesus que impõe. Deus formatou de tal forma a lei que a única razão para alguém permanecer escravo depois de 6 anos de servidão seria o amor. É a única, tá? Que expressaria o quê? Eu amo meu dono, a minha mulher e os meus filhos, então não quero ser livre. Mas e aquele, né, que não tinha mulher nem filhos, era solteiro, também podia fazer a mesma coisa. Ainda que tenha sido mencionado o fato de ele possuir família, aqui ó, a mulher e filhos que não acompanhariam a ser liberta, a expressão eu amo meu dono aqui aparece em primeiro lugar.
A decisão partia de um sentimento que, acima de tudo, envolvia o senhor daquele servo. Então, ele não ficaria só porque ele tinha mulheres e filhos. Eu não vou poder levar minha família, então eu vou ficar aqui. Não, não era por isso. Era porque, de fato, ele amava o dono dele. E é assim que Jesus quer que nós façamos. Que nós amemos a Cristo. Nós amemos o nosso Senhor. E aí sim nós servimos. Se o amo oprimisse durante duramente seu escravo, é lógico que este não desejaria continuar a servir aquele quando chegasse o tempo da liberdade. Com certeza, né? Na Bíblia, contudo, encontra-se exemplos de senhores que tratavam os servos com respeito e dignidade. É o caso de Abraão, a qual antes de Isaac nascer havia tornado o servo Eliezer também seu herdeiro. Lembra lá? Está em Gênesis 15:2. Abraão não tinha filhos, e aí Eliezer, que era o escravo muito próximo, Abraão amava ele e Eliezer também. Até mesmo na hora da busca lá pela esposa, né, de Isaac, também Abraão fez que o seu servo jurasse não trazer mulher que não fosse da parentela do seu senhor. Está lá em Gênesis 24, essa história. Se Abraão tratasse apenas como escravo, ele não daria uma ordem tão importante assim, né? Ao pedir um juramento, o pai da fé o tratou de forma diferenciada. Mais uma vez, vemos que Deus ensinava misericórdia e tratamento honroso, mesmo no contexto de escravidão. Espelho de quem o próprio Senhor é. Ele é a prova de que é possível ser um dono perfeito, um dono bom para o servo, aquele que oferece um lugar à mesa e não grilhões. Claro que é possível, eu tenho total certeza disso. O princípio do escravo por amor se estende à nova aliança e é encontrado no ensino dos apóstolos. Observe como reconheciam a si mesmos. Romanos 1:1 diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus. Tiago 1:1 diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Segundo Pedro 1:1 diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E Judas, capítulo 1, né? Só tem um capítulo, verso 1, diz: Judas, servo de Jesus Cristo. Então, os apóstolos, eles se autodenominavam servos de Cristo, servos de Jesus, servos de Deus, certo? Então, a maneira com que Paulo descreve a aparição de um anjo de Deus naquele navio prestes a naufragar em Malta também revela um entendimento prático. Vamos ver aqui. Atos, capítulo 27. Atos 27, 23 e 24. Que diz assim: Porque ontem à noite um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem sirvo, se pôs de pé ao meu lado, dizendo: Não tenha medo, Paulo, porque você sem falta será julgado diante de César. Deus concedeu seu pedido e salvará a vida de todos os que navegam com você. Então veja aqui a expressão: a quem pertenço, né? A quem pertenço e a quem sirvo. Está retratando que a compreensão do apóstolo de que Deus era o seu dono e possuidor, enquanto a frase seguinte sustenta uma ação consequente, a quem sirvo, né? Ou seja, ele deliberadamente passara a viver como escravo do Senhor, sem que ninguém o obrigasse. Havia uma submissão amorosa por parte do servo. Em outro ponto, Paulo também mostra a entrega de Deus também deve ser baseada unicamente em amor. Romanos 8:36. Como está escrito: Mas o fato é que por sermos fiéis ao Senhor, estamos sofrendo
perigo de morte a todo instante. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Então, é por amor a Cristo. Tem que ser por amor a Cristo. Se não for assim, de nada adianta. O porquê de alguém escolher ser escravo por amor merece mais algumas linhas, né? Nos tempos da lei mosaica, quando um senhor se mostrava bondoso e generoso e o servo sentia-se bem no relacionamento, então era natural que existisse o desejo por parte do escravo de permanecer naquela posição. A decisão era compreensível, já que o padrão de vida do servo, enquanto submisso àquele senhor, era muito superior ao que ele desfrutava anteriormente, ou ao que poderia ter se ficasse livre, né? Às vezes ele não tinha nem para onde ir. Um outro texto, em Deuteronômio, aborda alguns desses detalhes. Vamos ver lá. Deuteronômio, capítulo 15, 16 e 17, os versículos. Mas, se o seu escravo hebreu não quiser sair da sua casa, se afirmar que ama você e a sua família, se sente bem com você, então pegue o furador e fure a orelha dele, usando a porta como ponto de apoio. Daí por diante ele será o seu escravo para sempre. Faça a mesma coisa com a sua escrava. Viu? Então, aqui está enfatizando que a decisão era devida ao amor. Não quiser sair da sua casa, se afirmar que ama você e sua família. Então, a pergunta é: o que gera essa resposta de amor? O versículo diz o seguinte: por se sentir bem com você, né? Aqui, ó, se sente bem com você. Foi daqui, então. Olha lá, aqui o livro. O versículo diz, por se sentir bem com você. Foi daqui que tomei, por empréstimo, a expressão usada no parágrafo anterior. Na prática, lembrando que o praticado não necessariamente refletia a vontade divina. Qualquer bondade que o servo manifestasse para com o seu senhor não era mais do que obrigação. Por outro lado, o senhor não tinha obrigação nenhuma de tratar bem seu servo. Viu? Quando assim procedia, conquistava o coração do escravo. Semelhantemente, o que nos leva a amar o Senhor Jesus é o entendimento, gente. É o entendimento de seu amor por nós. Quando compreendemos quanto ele nos ama, somos constrangidos a uma resposta de amor, porque é imensurável, não tem como não responder positivamente. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser dizendo sim, Senhor. Eu quero obedecer, eu quero te servir, eu quero te honrar, eu quero te adorar, eu quero viver para ti. Eu quero ter essa comunhão com o Senhor. Eu quero. Aqui, 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz assim: qualquer coisa que nós façamos não é certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa. Visto que cremos que Cristo morreu por todos, devemos crer também que já morremos para a velha vida. Ele morreu por todos, para que todos quantos vivem, tendo recebido dele a vida eterna, possam viver não mais para si mesmo, para agradar a si mesmo, mas para aquele que morreu e novamente ressuscitou por eles. Amém. Então, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos domina. É isso que está querendo dizer aqui, ó. 14. Qualquer coisa que nós façamos, pois o amor de Cristo nos domina.
Isso é muito lindo. É dívida de gratidão, tá? Mas cabe aqui lembrar que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Aleluia. É nessa ordem, não é ao contrário. O servo da orelha furada decidia pela escravidão vitalícia como uma resposta de amor, porque ele recebia o amor do seu senhor. E aí, em resposta a esse amor, que não era obrigação do senhor, né, do dono, do escravo, dar esse amor todo, certo? É igual, não é obrigação das empresas, né, além daquilo que é obrigação, de fazer pelos seus funcionários. Não é, certo? Por que que algumas pessoas ficam tão apaixonadas assim pela empresa que trabalha? É porque sentiu algo diferente ali naquela empresa, né? Ele sentiu algo diferente do seu senhor. Nunca havia tido esse vínculo tão precioso. E aí é onde o quê? Porque ele demonstrou primeiro e aí o escravo, o funcionário foi e retribuiu esse amor. Ele amou, então amamos a ponto de nos sujeitarmos. Cristo nos amou primeiro. Está lá em 1 João 4,19. Eu vou amar porque ele me amou. Aleluia. Certo? Então nós precisamos o quê? Nos sujeitar ao quê? A renunciar à liberdade e a viver para obedecer ao Senhor. E nós vamos ver sobre esses assuntos, né, no próximo áudio, sobre renunciar à nossa própria liberdade. E depois nós vamos falar sobre esse outro tópico, que é viver para obedecer ao Senhor, que é mais que adoração, é obediência. Então são esses dois tópicos que nós vamos ver a seguir, mas que nós possamos o quê? Definir quem nós somos em Cristo. Decidir. Nós precisamos tomar essa decisão. Quem é você em Cristo? Eu sou filha, mas eu também sou escrava. Sou escrava por amor. Porque ele me amou primeiro. Tá? Ele me fez tantas coisas. E assim, não tem como você olhar e dizer não. Não tem como você olhar e não se emocionar e não querer viver isso, só se o seu coração estiver muito endurecido. Mas se você ama o Senhor Jesus, é sinal que você já tem sentido o quanto ele fez por você e o quanto ele faz por você todos os dias. Porque ele poderia simplesmente fazer só aquilo que ele já fez lá no Calvário, já estava bom demais. Ixi, já estava super bom. Só o fato dele nos levar para o céu já estava super bom. Não precisava herança, não precisava filiação, não precisava autoridade, não precisava de nada disso. Se ele só morresse lá na cruz do Calvário para nos salvar, pronto, estava ótimo, certo? Mas aí, quando ele nos mostra o quanto ele nos ama, que vai muito mais do que só isso, e o quanto ele ainda faz por nós todos os dias, e o quanto ele está presente nas nossas vidas todos os dias. É top, é top. Não tem como não amar o Senhor. E não tem como não se tornar esse escravo da orelha furada. Ah, Senhor Jesus, eu venho aqui com meu coração aberto para te agradecer, porque o Senhor me amou primeiro, porque o Senhor nos amou primeiro. E assim nós possamos ter essa dívida de gratidão eterna. Porque com certeza o Senhor podia ter parado, ter finalizado tudo e pronto, acabou, chega. Mas não é isso que o Senhor fez. O Senhor continuou conosco, porque o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a tua volta.
é até que o Senhor venha. E nós queremos, ó Deus, retribuir esse amor. Eu quero, Senhor, retribuir esse amor. Por isso, ó Deus, nós temos essa aliança aqui do escravo da orelha furada. Eis-me aqui, Senhor, para cumprir teu chamar. Não tenho outra razão, Senhor, não tenho outro motivo a não ser cumprir o teu chamar, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nos ajuda a enxergar isso, Pai. Nós precisamos do Senhor e eu quero, Deus, eu quero viver este momento de amor, de renúncia, de entrega, de viver essa liberdade em Ti, mas sendo serva. Em nome de Jesus, ó Deus, recebe a minha adoração, recebe o meu louvor, recebe, ó Deus, a oração de cada um que está aqui presente, Senhor. Nós possamos, ó Deus, ser constrangidos, porque o amor de Cristo nos constrange, porque sabemos que não podemos, não há nada que façamos que vai superar esse amor, mas que nós possamos começar a depositar o nosso amor em Ti. Em nome de Jesus. Amém.